Algo mudou nos últimos anos e não foi de uma forma boa. As creches sempre foram vistas como um lugar de apoio, de cuidado, de segurança para os bebês enquanto os pais trabalham. Mas hoje, para muitos pais, a palavra creche vem acompanhada de uma sensação que aperta o peito. Medo, insegurança, desconfiança. E esse sentimento não surge do nada. Ele nasce de relatos, de notícias, de histórias que se repetem com uma frequência assustadora. Casos de negligência, falta de preparo, ambientes superlotados, profissionais sobrecarregados. Situações que fazem qualquer pai ou mãe se perguntar se o próprio filho está realmente seguro. O problema é que quase ninguém fala disso com a seriedade necessária. Ou quando fala, trata como algo distante, raro, isolado. Mas quem vive a realidade sabe que não parece mais tão isolado assim. Hoje, muitas creches funcionam no limite. Poucos profissionais para muitas crianças, rotinas aceleradas, falta de atenção individual. E quando estamos falando de bebês, qualquer detalhe faz diferença. 1 minuto sem supervisão, uma troca feita com pressa, um choro ignorado. Tudo isso deixa marcas, mesmo quando não vira manchete. O mais duro é perceber que para a maioria das famílias, a creche não é uma escolha consciente, é uma necessidade. As contas não param de chegar, o aluguel vence, a comida precisa estar na mesa, e o sistema não oferece muitas alternativas. Então os pais fazem o que podem, não o que gostariam. Existe uma diferença enorme entre escolher algo e ser empurrado para aquilo. Quando a creche vira obrigação, o sentimento que acompanha essa decisão não é tranquilidade, é culpa, é medo, é aquela pergunta silenciosa que acompanha o dia inteiro. Será que meu filho está bem agora? Esse medo não significa falta de amor ou excesso de drama. Ele é o reflexo de um cenário real. Um cenário em que cuidar de uma criança pequena virou uma tarefa terceirizada cedo demais. Não porque os pais querem, mas porque não conseguem sustentar outra realidade. E é nesse ponto que muita gente se sente desconfortável, porque falar disso exige tocar em algo profundo: planejamento, estrutura, condições reais de criar um filho. Antes de pensar em ter filhos, quase todo mundo pensa no lado bonito, no amor, no sorriso, no significado de formar uma família. Pouca gente para pensar no depois, no dia a dia, na rotina pesada, nas decisões difíceis que não aparecem nas fotos. Ter um filho exige mais do que desejo, exige preparo emocional e financeiro. Exige entender que, em muitos casos, se ambos os pais precisam trabalhar o tempo todo para sobreviver, alguém vai cuidar dessa criança no lugar deles. E hoje, esse alguém nem sempre tem as condições ideais para oferecer o cuidado que um bebê precisa. Não se trata de demonizar as creches. Muitas fazem o melhor possível dentro das limitações. O problema é estrutural. Profissionais mal pagos, pouco reconhecimento, exigência alta demais para quem cuida de vidas tão pequenas. Enquanto isso, os pais vivem em alerta constante. O celular vira uma extensão da ansiedade. Qualquer ligação inesperada faz o coração disparar. Qualquer notícia sobre creches gera um nó no estômago. E quando falamos desse peso emocional, ele costuma cair com mais força sobre as mães. Mesmo quando trabalham fora, mesmo quando contribuem financeiramente, muitas carregam a sensação de que estão falhando por não estar presentes o tempo todo. A sociedade cobra que a mãe seja tudo: provedora, cuidadora, emocionalmente disponível, paciente, forte, mas raramente pergunta se ela tem apoio de verdade. Se tem um parceiro que divide responsabilidades de forma real, e não apenas no discurso. Escolher com quem ter um filho é uma das decisões mais importantes que existem. Não é só sobre amor, afinidade ou planos. É sobre parceria no sentido mais prático da palavra. Sobre saber se, em um momento difícil, essa pessoa vai sustentar a casa emocionalmente e financeiramente, permitindo que a criança tenha mais presença e menos ausência. Quando essa escolha não é bem feita, o preço é alto. A mãe fica sobrecarregada, o pai é ausente emocionalmente. A criança cresce sentindo essa tensão, mesmo sem entender. Muitos pais só percebem isso depois que o filho já nasceu. Quando a rotina aperta, quando o dinheiro não sobra,
quando o cansaço vira normalidade. E então surge aquela sensação amarga de que ninguém avisou. Mas a verdade é que avisos existem, eles só não são populares, porque falar de limites, de dinheiro, de estrutura, quebra a fantasia que muita gente gosta de manter. Criar um filho sem planejamento não é um ato de coragem, é um risco emocional para os pais e principalmente para a criança. Não é errado querer ter filhos, errado é romantizar uma decisão que envolve outra vida sem considerar as consequências. Um bebê precisa de presença, precisa de vínculo, precisa de segurança emocional. E isso não se constrói apenas com boas intenções. Quando uma mãe gostaria de ficar mais tempo com o filho, mas não pode, porque precisa trabalhar para sobreviver, algo está fora do lugar. Quando um pai não consegue ou não quer assumir a responsabilidade de sustentar ou apoiar esse cuidado, algo também está errado. E, novamente, isso não é ataque individual. É um retrato de um sistema que não protege quem cuida. Um sistema que exige produtividade acima de tudo e empurra crianças cada vez mais cedo para ambientes coletivos que nem sempre estão preparados para recebê-las. O alerta aqui não é para causar pânico, é para provocar reflexão, para que mais pessoas pensem antes de dar esse passo, para que entendam que ter um filho não é apenas um projeto emocional, mas uma decisão estrutural. Pensar nas condições financeiras não é frieza, é responsabilidade. Pensar em quem vai cuidar dessa criança diariamente não é exagero, é amor consciente. Talvez seja a hora de normalizar conversas difíceis antes da gravidez. Conversas sobre dinheiro, apoio, rotina, expectativas reais. Conversas que evitariam muito sofrimento depois. Porque quando um bebê chora, todo mundo escuta. Mas quando uma mãe chora sozinha no banheiro, exausta, culpada e com medo, quase ninguém vê. Quando um pai sente o peso de não conseguir proteger como gostaria, isso também fica em silêncio. E é justamente desse silêncio que nasce o nome deste canal. Porque além do choro do bebê, existe o choro de quem cuida. Um choro contido, invisível, mas profundamente real. Ignorar esse choro não resolve o problema. Fingir que está tudo bem não protege ninguém. O primeiro passo é olhar para a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Se esse alerta fizer pelo menos uma pessoa pensar com mais consciência antes de tomar uma decisão tão grande, ele já cumpriu seu papel. Porque cuidar começa antes do nascimento. Começa na escolha, no planejamento e na responsabilidade. E isso também é amor.